Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil e quero nesta noite fazer mais uma live para estarmos trazendo o estudo da Palavra de Deus. Eu quero estar orando juntamente com todos os meus amados e queridos irmãos, apresentando as nossas vidas, apresentando as nossas casas diante do Senhor, que tudo pode, aquele que faz tudo por mim e faz tudo por vocês também, tá bom? Nós vamos então estar começando orando pela vida de cada irmão, orando pela vida de cada irmã, nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Vamos então falar com Deus, soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra. Eu te louvo, ó Deus, eu te exalto, eu te bendigo por todos os teus feitos, por todas as maravilhas com que tu tens trabalhado em nossa vida, Pai. Opera o teu milagre, Senhor. Toma esse dia em tuas mãos. Toma a vida de cada um dos meus irmãos, meu Pai. Vai trabalhando, vai operando, Senhor, da glória dessa noite. Eu quero colocar a cada um perante a tua face. Quero colocar, meu Pai, as nossas vidas, as nossas famílias diante de Ti, porque Tu és aquele, Pai amado, Senhor, que pode efetuar o milagre. Tu és aquele, Pai amado, que pode abençoar a nossa vida. Você pode abençoar a nossa casa, Senhor, nesse dia. Eu quero Te louvar, eu quero Te exaltar e Te bendizer por todos os Teus feitos. Em nome de Jesus. Amém. Amado, eu vou só dar uma ajustadazinha na câmera e já volto para estarmos junto com vocês. Muito bem, tá aí, então. Nós tivemos a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo também de número 2. Foi o estudo que nós fizemos na semana passada. Nós estamos com problemas ainda no áudio, ainda não tenho conseguido fazer da forma que eu gostaria de fazer para os irmãos, mas nesse tempo de aflição, neste tempo de muitas angústias até, eu não posso esmorecer, então todos os dias eu tenho procurado trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje nós estaremos então ministrando ainda na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Nós ministramos capítulo 2 e hoje, juntamente com meus amados e queridos irmãos e irmãs, eu quero estar ministrando sobre o capítulo 3, que é muito importante para a minha vida e para a tua vida também nesta noite. Vamos então à leitura de toda a carta, o capítulo 3, e depois eu vou estar, versículo por versículo, eu vou estar explicando, trazendo aqui a elucidação para os nossos corações. O título da carta, capítulo 3, diz A Vinda do Senhor. Já é bem sugestivo para a minha vida e para a tua vida, para aqueles que aguardam, para aqueles que esperam a vinda do Senhor. Então, o título é muito sugestivo para quem quer morar no céu, para quem quer subir. Vamos então à leitura. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a vosso ânimo, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e verdade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Queridos, nós vamos entender agora com calma cada versículo a qual o apóstolo Pedro nos escreveu nesse capítulo número 3 da sua segunda carta, para que o povo pudesse entender a vinda do Cristo, a vinda do Senhor. Versículo 1 do capítulo 3, ele chama tão carinhosamente, como assim fazia Jesus Cristo, ele escreve dizendo: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O que Pedro está falando para a igreja de então? O que Pedro, pelo Espírito Santo, está falando para mim e para você? Ele está dizendo que já escreveu uma primeira carta. E na primeira carta ele escreveu quase as mesmas palavras, quase os mesmos temas, o mesmo teor da segunda carta. Ele está dizendo, já escrevi a primeira e esta segunda também eu estou escrevendo para despertar vocês com exortação o vosso ânimo sincero. O que é uma exortação? É chamar a atenção, é te mostrar o que é certo e o que é errado. É falar para você e falar para mim também quais são os verdadeiros caminhos que nos levarão para o céu, que nos levarão aos braços do Senhor Jesus Cristo. Então, isto é uma exortação, não é uma acusação, não é uma afirmação de um homem, mas é a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus manifesta para a nossa salvação. Então, em ambas as cartas, na primeira carta, na segunda carta, ele escreve quase que as mesmas coisas para exortar, para chamar a atenção com relação à vinda de Cristo, para que todos tivessem um ânimo sincero. Pastor Alberto, o que seria hoje um ânimo sincero e um ânimo que não seja sincero? O ânimo sincero
é aquela pessoa que se converteu de verdade. É aquela pessoa que aceitou o cristianismo, aceitou a palavra de Deus e procura viver por ela. Procura, ainda que com sofrimento, ainda que com dor, ele venha viver por essa palavra. Não importa que vai ficar rico ou que não vai ter riqueza, o que importa é a salvação. Então, isto é um ânimo sincero. E os ânimos que não são sinceros são pessoas que imaginam, vai que haja inferno e vai que haja o céu, e que a história que se conta, como alguns dizem que é uma história, de Jesus Cristo, de Deus, é verdadeira. Então, eu estando na igreja, eu estaria salvo, mas não é assim. É pela aliança que você tem que ter, é pela aliança que eu tenho que ter. O Evangelho não é uma brincadeira, não é uma fábula, não é uma história, me perdoe a colocação, para boi dormir. Não. É a verdade de Deus para despertar os homens à santificação, para rejeitarem o pecado, para rejeitarem tudo aquilo quanto o mundo tem oferecido e Satanás também. Então, lemos o versículo 1. Vamos para o versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Aqui Pedro, ele faz aqui, chama a atenção, que essa palavra não é só o Novo Testamento. Ele está dizendo para que nós venhamos nos lembrar das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Está falando das Escrituras, está falando de Salmos, está falando dos profetas, está falando da lei. Então ele está falando, primeiramente, vos lembrei das palavras que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então a Bíblia, ela não perde a sua essência no Antigo Testamento, como alguns dizem. O Antigo Testamento é verdadeiro, ele nos instrui para aquilo que viria no primeiro. Ele é sombra do primeiro. Tudo que fala sobre Cordeiro, tudo que fala sobre a rocha no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, tudo isso estava nos tipificando, nos levando para Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, o Novo, o Antigo, os dois testamentos têm a mesma importância para o cristão e também para o judeu. Então, aquilo que foi dito pelos santos profetas no passado, aquilo que foi dito pelos santos apóstolos também, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, que nós temos que saber primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores. É aquilo que o salmista vai falar no Salmo 1, para nós não nos assentarmos à mesa dos escarnecedores, para nós não nos ajuntarmos com ele, porque então, nesses últimos dias, virão esses escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, suas vontades, seus desejos malignos, carnais, de enriquecer a avareza. Então, eles viriam andando segundo as suas próprias, não pela palavra. Você vê que hoje, poucos ministérios, eu sei que há 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, que não beijaram Baal, mas há pouco evangelho sendo pregado, há pouca verdade sendo pregada nos dias de hoje. As pessoas que permanecem pregando a vinda de Jesus Cristo, sem a santificação ninguém o verá, que nós só subiremos o céu se estivermos limpos, são poucos que continuam pregando, ministrando esta palavra, porque o que importa é ganhar dinheiro, é enriquecer na terra. Então, muitos evangelistas, muitos pastores hoje têm ido por este caminho, que são as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estão dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus já está vindo, mas onde está essa promessa da sua vinda? Porque desde que dormiram os patriarcas, essa aqui é a palavra deles, o questionamento deles, desde que os nossos patriarcas morreram, já fazem milhares de anos, então não aconteceu nada. Tudo continua da mesma forma desde o princípio da criação. Então, que promessa é essa que nós temos que obedecer? Jesus Cristo, ele vai falar duas comparações, ele vai falar como nos dias de Noé, bebiam, casavam, davam-se em casamento até que veio o dilúvio e eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Porque ninguém também queria acontecer da forma que Deus havia avisado a Noé. E Noé, durante 120 anos aproximadamente, foi o tempo da construção daquela grande arca, todos que passavam achavam que Noé era maluco, porque ele estava construindo quando nem chuva ainda existia. Como haveria então um dilúvio? Então, ele foi o pregoeiro da justiça, Noé, dizendo, olha, eu estou construindo isso aqui, é porque Deus me falou que vai ter um grande dilúvio e que toda essa terra será engolida pela água. E eles riam de Noé, as pessoas zombavam de Noé e deviam passar e falar, olha só o que aquele maluco está falando, olha o que aquele maluco está construindo, até o dia em que vieram as águas do dilúvio e elevaram aquela arca, e somente Noé foi salvo junto com a sua família. Então também aqui a pergunta deles é esta: aonde está a promessa da sua vida? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como no princípio da criação. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Pastor Alberto, o que quer dizer isto? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Então está dizendo aqui, lá o primeiro livro da Bíblia, Êxodo, vai falar então, antes nós vamos falar do livro do Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que fala que a terra era sem forma vazia. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Então não havia nada. Aqui está falando sobre a tirada. Quando Deus mandou ali que houvesse céu e terra, então foi tirada no meio da água, que agora subsiste. E diz o versículo 6, e pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Deus primeiro fez os céus e a terra, a separação das águas, as estrelas, o céu, tudo quanto existia e existe, Deus fez. Mas, pela desobediência dos homens de então, aquele mundo, o primeiro mundo, então são dois mundos, a Bíblia fala de dois mundos. O primeiro mundo foi aquele que foi coberto pelas águas do dilúvio, onde tudo pereceu, somente restando Noé, sua família e os animais que foram reservados na arca. Então, aquele foi o primeiro mundo que pereceu pelas águas do dilúvio, versículo 6. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Gente, é muito sério isso aqui. Eu ministrei sobre o capítulo 2 e uma amada irmã falou assim, pastor, que palavra, dá medo essa palavra, mas é para dar medo mesmo, para que nós venhamos saber que isto é sério, que Deus nos salvou, que Deus enviou o seu Filho unigênito, para nós não brincarmos de sermos cristãos, não, porque tudo isso haverá de acontecer. Então a palavra está dizendo aqui, versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem hoje, o que você vê do céu, o que você pode ver da terra, então que existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então,
como Deus criou os céus e a terra. Ele disse: haja estrelas, haja separação entre a luz e as trevas, haja sol, haja lua. Tudo isso foi pela palavra de Deus que existiu o primeiro mundo. Mas também pela palavra de Deus houve o dilúvio que destruiu ali os ímpios com tudo que havia no primeiro mundo e preservou Noé, o pregoeiro da justiça. Então, por esta mesma palavra, ali quando foi criado o mundo no livro do Gênesis, capítulo 1, também no Gênesis, onde houve a destruição, o dilúvio, então por esta mesma palavra, este mesmo Deus haverá também aqui os céus que agora se reservam para o fogo. Então, se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo quanto você está vendo aqui, tudo quanto eu vejo, e eu me alegro muito. Cada madrugada que eu desperto para orar, eu gosto muito de orar na madrugada, não pelo que dizem, porque são jargões que se inventam, e na realidade esses jargões não quer dizer a verdade. O jargão que diz é que orar de madrugada é bom porque a fila é menor. Não, isso até menospreza o poder do Deus que eu sirvo e que você serve também. Dá a impressão que Deus não conseguiria ouvir todo mundo, como nós vemos aí, esse auxílio que o governo está dando, está ajudando a população. As pessoas congestionam a rede de internet, não conseguem todo mundo, liga para lá e está dando ocupado, liga mais tarde. Dá a impressão que com Deus também seria da mesma forma. Então eu vou orar de madrugada porque a fila é menor. Não é por isso, é porque há mais calmaria. Eu posso orar, eu posso, agora mesmo, eu estou ministrando para vocês e estou aqui na igreja e é bem próximo da rua, passaram crianças gritando, brincando ali, então tiram a concentração. Mas quando eu estou na madrugada, orando, é eu só e Deus, então é melhor para que eu possa ter mais tranquilidade, mais concentração para falar com Deus. Não que a fila seja menor, porque se todo ser humano, todo o habitante da face da terra, junto com os animais também, porque os animais louvam ao Senhor nas suas vozes, se todos falassem ao mesmo tempo, o poder do nosso Deus distinguiria cada voz de cada pessoa em cada lugar ao mesmo tempo. Então não é porque fila é pequena, a gente fala muito isso e acaba às vezes menosprezando o poder do Deus que nós servimos. Eu oro de madrugada porque eu fico olhando ali ainda à noite e eu vou vendo como vai clareando devagarzinho e vai clareando até chegar um dia perfeito e os passarinhos já vão acordando, porque tem muitas árvores no fundo da minha casa e eles se aninham naquelas árvores e eu vou vendo o movimentar deles, né? Eles começam a cantar, começam a procurar comida e é muito lindo olhar aquilo que Deus criou para nós. Então, eu fico olhando muito essas coisas. Vamos voltar então, versículo de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se nós formos pensar assim, e nós sabemos que o tempo de Deus não é o tempo do homem, o tempo de Deus é totalmente diferente do tempo que eu e você temos na terra. Então, se aqui a palavra está dizendo, se um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nós poderíamos contabilizar dizendo que Jesus Cristo morreu para nós faz 2 anos e 20 anos, né? 2020 anos, não é isso? Nós estamos em 2020, então a contagem começou a partir do nascimento e morte de Cristo, então nós estamos aqui então com 2020 anos. Mas para Deus pode ser 2 dias, não completou ainda o 3º dia, porque se 1000 dias vale como um ano, ou um ano vale como 1000 dias, então nós sabemos ainda que pode estar no 2º dia da morte de Jesus Cristo pela contagem lá do céu, a contagem celeste. Vamos entender de novo, vou ler de novo o versículo para você entender. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
Então, nós podemos estar na morte de Jesus Cristo só com 2 dias e aí alguns minutos, que seriam os 20, né? O ano de 2020. Então, nós estamos aí com 2 dias e alguns segundos só. Então, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia. Então, muitas pessoas imaginam com a pergunta que foi feita lá no início: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais morreram, desde que morreram os patriarcas, tudo continua da mesma forma e não aconteceu absolutamente nada. Então, Deus está falando: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Sabe por que Jesus Cristo ainda não voltou? Por 2 motivos. O primeiro está escrito aqui, eu acabei de ler, pela sua longanimidade. E o segundo motivo é porque eu e você não temos pregado o Evangelho a toda a criatura. Porque quando nós pregarmos a palavra a toda a criatura, então o Senhor virá. Quando o Evangelho chegar nos 4 cantos do mundo, nenhuma pessoa fica fora. Por quê, pastor Alberto? Talvez você esteja perguntando. Porque Deus não vai condenar uma pessoa que não conheça Ele. Os condenados serão aqueles que conhecem. Os condenados serão aqueles que sabem que há um Deus que deu sua vida por mim e por você e não se arrependeram. Mas vamos numa tribo indígena onde não conhece, nunca entrou um homem branco, nunca entrou a palavra de Deus. Essas pessoas não teriam condenação porque não conhecem. Mas a partir do momento que um missionário pregar esta palavra, então todos eles terão conhecimento de que houve um Deus que morreu, que ressuscitou e que agora nos espera para morarmos com Ele. Então, enquanto o Evangelho não chegar aos 4 cantos do mundo, a toda a criatura, nós então aguardaremos ainda a vinda dele. Mas olha, está bem próximo. Está bem próximo porque temos agora a internet, nós temos a televisão, a internet usada de uma boa forma, e eu quero chamar a atenção dos meus amados irmãos. Olha, usa a tua rede social para evangelizar. Usa a tua rede social para falar do amor de Cristo, porque nós estamos perdendo tempo contando as nossas vidas, contando as nossas causas, até mesmo, me perdoe, irmãos, me perdoe, eu não sou fanático, não. Eu procuro ter sensibilidade para o cristianismo e para o evangelho. A gente coloca tantas coisas, tantas questões que o Facebook ele fala para nós, como você seria, como seria o marido, a esposa, como seria o filho. A gente coloca tanto dessas coisas. Vamos procurar mais evangelho. Vamos procurar colocar palavras que incentivem uns aos outros a fé. Não é massacrar ninguém com o evangelho, não. É uma palavra temperada. O que é uma palavra temperada, pastor Alberto? É uma palavra que não traga a ofensa à religião de ninguém, que não traga acusação à religião de ninguém, mas no meio de uma brincadeira que você coloque também uma palavra de Deus. Tem muita gente colocando só uma brincadeira, colocando as coisas do governo, tem pessoas brigando por causa de política, por causa de futebol, e nós estamos esquecendo o principal, que é o Evangelho. Nós podemos viver? Podemos. Nós podemos nos divertir? Podemos e devemos, mas não podemos abrir mão de que somos cristãos e que estamos aqui para passar as boas novas para aqueles que não conhecem e firmá-los na fé, como essa carta que o apóstolo Pedro escreveu. Então, vamos continuar a leitura. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso é muito importante. Nosso pastor Jorge de Sabarreto, ele ministra, dá aqui cultos de doutrina, de ensinamento da palavra, todas as quinta-feiras, quando ainda não tinha essa pandemia. Nós estamos parados
por causa da pandemia, com um culto presencial, mas o pastor Jorge sempre fala uma coisa interessante, de que os homens estão tentando, os bilionários, né, estrangeiros e alguns brasileiros, estão tentando colocar os seus nomes numa fila de pessoas que querem comprar um espaço em Marte, comprar uma parte em outro planeta, para poderem ficar lá, porque a Terra, eles têm certeza que a Terra vai acabar, a Terra vai se desfazer. Então eles imaginam que indo para a Lua, que indo para Marte, até mesmo para o Sol, né, como se pudessem ir a qualquer um desses lugares, eles estarão a salvo. Então investem suas fortunas para se reservar, alguns até congelam os corpos para ver se conseguirão reviver. Está acontecendo isso sim. Então eles imaginam que estando fora da Terra, eles serão salvos, mas esse versículo diz exatamente o contrário. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo. Sabe o que é isso? O céu passar com grande estrondo quer dizer que o céu não existirá mais. Tudo quanto nós vemos, lua, sol, estrelas, isso irão se desfazer, isso vai se queimar, porque tudo acabará em fogo. A terra terá que ser purificada de toda a maldade que nela existe. Então toda a escória, todo o pecado, toda a malícia será tirado da terra, porque nós voltaremos para cá, nós habitaremos aqui, entendeu? Então toda a maldade, todo o mal, a terra será uma nova terra e um novo céu. Então a Bíblia diz que o céu será enrolado como se fosse um cobertor. Deus vai tirar os céus e a terra. Então, com um grande estrondo, os elementos ardendo se disfarão. Que elementos são esses, pastor? As estrelas, o sol e lua, tudo isso ardendo se disfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo quanto existe na terra vai se queimar. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Olha só, eu estou sabendo de tudo que vai acontecer. Talvez você não soubesse que vai acontecer assim. Que os céus, que a terra, que tudo se disparará agora em fogo. Primeiro foi o dilúvio. Deus prometeu que não acabaria mais no dilúvio. Ele fez uma aliança com o homem e ele disse, olha, enquanto durar a terra, ela não vai se desfazer mais em dilúvio. E colocou o arco-íris, que usam agora para outros sentidos, né? O arco-íris, mas o arco-íris é o sinal da aliança dele com o homem. Todas as vezes que é uma chuva, tu olha e tem o sol, tem um arco-íris ali, que é a lembrança de Deus para não desfazer a terra mais em água. Mas, por outro lado, agora será também em fogo. Então, tudo que existe aqui na terra se disfará também pelo fogo, eles ardendo se disfarão. Então diz, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que pessoa convém que você seja? Que pessoa convém que eu seja? Aqui está chamando a minha vida para a obediência, para a santificação. Que pessoa convém que eu seja você, sabendo que isto há de acontecer? Isso vai acontecer. A palavra de Deus está escrita, está determinada, não há como mudar isso. Não tem como mudar. Eu posso tentar mudar, e você também. E eu creio já na mudança de que esse Covid-19, que esse coronavírus não vai trazer a mortandade que se espera no Brasil. Nós estamos orando e crendo que isso possa acontecer, porque isto pode acontecer. Não é uma determinação de Deus. É, sim, um alerta de Deus, mas uma determinação, vai acontecer e vai morrer todo mundo? Não está escrito isso. Então nós podemos, com a oração, com o jejum,
com a humilhação, clamar a Deus e Ele mudar. Mas isto aqui está escrito que vai acontecer. Não há homem, não há anjo, não há demônio que possa impedir de acontecer. Isto vai de fato acontecer. Os céus e a terra vão se desfazer. Então, sabendo que tudo isso vai perecer, que pessoa convém você ser e eu também? Né? Então, nós temos que andar em santidade para escaparmos disso. Então, ele diz: e aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Prestar atenção. O aviso é para todos. O aviso é para aqueles que estão praticando maldades, é para aqueles que estão vivendo desordenadamente uma vida cristã. Mas aqui o apóstolo Pedro, ele que viveu uma vida santa, uma vida digna, ele diz: mas nós. Eu quero chamar essa atenção para a minha vida e para a tua vida, se nós estivermos vivendo como Pedro viveu, como Paulo, como João, como os santos profetas viveram. Então, mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de quem? A promessa de Deus, a promessa de Jesus Cristo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, este novo céu, esta nova terra, eu disse que nós vamos morar aqui mesmo, só que não vamos morar. Você vai descer e vai encontrar a minha casa aqui, vai encontrar a igreja Árvore da Vida, a Assembleia de Deus. Não, tudo vai se desfazer em fogo, não vai haver nada até que venha descer do céu a santa cidade, a nova Jerusalém. Então, nessa aí é que nós vamos morar. Deus vai fazer tudo novo numa nova terra em que habita a justiça. Não haverá mais choro, não haverá mais assalto, não haverá mais o coronavírus, não haverá mais nada, morte, não haverá mais nada disso. Será um novo céu e uma nova terra. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha só a observação que faz o apóstolo Pedro para a minha vida e para a tua vida. Ele diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas. Que coisas? Aguardando a destruição dos céus e da terra em fogo. Nós vamos aguardar essas coisas. Então, procurai que dele sejais achados imaculados. O que é imaculados? Sem mácula, sem pecado, sem nada de ruim na minha vida nem na tua vida. Então, que nós sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, Deus não pode achar nada que possa me recriminar e recriminar você. Irrepreensíveis quer dizer: olha, eu vivi em santo trato, eu vivi segundo a palavra de Deus, eu vivi o que o Evangelho manda, embora hoje em dia as pessoas coloquem dizendo: não tem nada a ver, isso era no tempo do profeta, isso era no tempo do apóstolo. Não, a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, esta não passará. Então eu tenho que viver pelo que está escrito, eu tenho que viver pelo que Deus mandou que eu vivesse. Então, que nós sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro aqui faz um elogio ao apóstolo Paulo. Ele fala: então vocês têm que ter por salvação a longanimidade do nosso Senhor. O que é a longanimidade? O tempo de espera que Deus tem para salvar a mim e a você, para salvar os que estão perdidos, prostitutas, criminosos, adúlteros, todas essas classes de pessoas como eu pertencia. Deus teve longanimidade para me salvar e para salvar você, e vai salvar a outros também. Então, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas,
entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui Pedro está dizendo que tudo que Paulo escreveu, as suas epístolas, tem coisas que nós entendemos, mas tem coisas que são difíceis de entender até para doutores. Pedro não conseguiu entender, por isso ele escreveu aqui. Há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem. O que é isso? Mudam, fazem segundo a sua vontade, fazem segundo o seu pensamento, segundo o seu querer, alguns para encher os bolsos de dinheiro, alguns para enriquecer as suas contas bancárias, invertem essa palavra de Paulo e também as outras escrituras, o que Pedro vai falar. Então esses indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Quer dizer, não eram só as cartas de Paulo que foram distorcidas, que foram adulteradas para que inventassem outro tipo de pregação, mas todas as escrituras procura-se um texto para pregar uma inverdade, uma mentira, para enganar o povo, e se o povo não procurar, o meu povo perece por falta de entendimento. Por que eu não tenho entendimento? Por que você não tem entendimento? Talvez porque nós não apliquemos a nossa vida à meditação da palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é a nossa salvação. Por que nós não lemos mais, não meditamos mais? Salmo 1, eu volto a dizer: bem-aventurado o varão que medita nesta palavra de dia e de noite. Lá também, Deus vai falar também para Josué, no capítulo 1, vai falar: olha, não te aparte essa palavra, não tire essa palavra diante de você, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Então, por que eu e você não temos, então, essa afinidade com a palavra? Por que eu e você não tiramos um tempo para meditar, para ler, para procurar entender mais o que Deus quer de mim e de você? Essa falta é minha, essa falta é sua, que nós não nos esforçamos para ler, para meditar como Deus requer que eu e você venhamos fazer. Então a palavra não é difícil. Um dos profetas vai dizer que a palavra não está lá no céu para que eu possa dizer: quem vai lá no céu pegar a palavra para mim? A palavra também não está além do mar, que alguém vai dizer: quem é que vai atravessar o mar e eu não posso para pegar a palavra? Não, a palavra está no meu coração e também na minha boca. A palavra está perto de você. Um dos livros mais acessíveis de se conquistar, as pessoas dão, as igrejas dão, e as editoras, algumas dão também. Então não é caro. É caro se eu quiser comprar as Bíblias de estudo dos grandes mestres, que, se prestar atenção, uma Bíblia daquela de capa preta, simplesinha, mas com todas as palavras que tem em qualquer Bíblia, você compra por 30, 25 reais. Mas vai comprar uma Bíblia de estudo, você compra por 250, por 400, porque tem ali o ensinamento do homem. Então, aumentaram tanta coisa para aumentar o preço. Mas eu e você, nessa Bíbliazinha de capa preta, você pode entender a palavra de Deus, porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Por que nós não lemos? Por que nós não meditamos? Porque nós não damos tanto valor assim à nossa salvação, à nossa vida espiritual, porque se dessemos, nós iríamos ler com mais afinco. Eu tenho reparado, eu tiro por mim mesmo, eu sempre gostei de estar ouvindo o noticiário. E agora, nesse tempo de pandemia, eu tenho ouvido muito mais, eu tenho assistido muito mais, para saber como está, como é que está acontecendo. Eu quero saber quem foi curado, quero saber quem está morrendo, para poder orar mais, para buscar mais. Então, eu vejo mais, eu ouço mais o noticiário do que eu via antigamente, porque eu estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado com você.
Então isso me faz ouvir mais e procurar me informar mais sobre o coronavírus. Mas por que eu não me preocupo com a palavra que vai me levar para o céu ou vai deixar que eu vá para o inferno depois de Jesus Cristo ter derramado o seu sangue puro para nos salvar? Então essa falta é minha, essa falta é nossa de não meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Vamos então aqui, estamos chegando ao final, versículo de número 17 e o 18 é o que vai estar terminando esta epístola. Diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, você está sabendo antes. Deus, ele não faz nada sem revelar aos seus profetas, está escrito na palavra. Então, eu e você estamos sabendo de tudo isto de antemão. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Deixa eu explicar para vocês esse 17, para depois concluirmos então todo o capítulo com o versículo 18. Vós, portanto, amados, eu e você, sabendo tudo isto de antemão, anteriormente, eu estou sabendo agora e não aconteceu. Está próximo de acontecer? Está muito próximo de acontecer. Então, eu e você estamos sabendo de tudo isso antes de acontecer. Então, já que você sabe, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis. O que são homens abomináveis? Homens perversos, inescrupulosos, que não têm amor por pai, por mãe, não têm amor por nada. Para eles é só o dinheiro no bolso. Então, por causa desses homens, eu e você sabemos de tudo isso de antemão, então nós não sejamos juntamente arrebatados. O que é arrebatado? Vai haver o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é uma coisa muito rápida, é alguém que vai pegar, vou fazer aqui para você, você está assistindo, eu vou fazer para você ver. Eu estou com uma outra Bíblia aqui na minha frente. Talvez dê para você ver, eu não sei como é que está a câmera aí, mas eu creio que você dá para ver. Então eu estou com uma Bíblia na minha mão e eu estou com uma outra aqui na minha frente. Eu vou te mostrar mais ou menos o que é o arrebatamento. O arrebatamento é você tirar com rapidez, é tirar com força, é isso. Eu peguei, arrebatei esta Bíblia que estava em cima da mesa. Então, este é o arrebatamento daqueles que irão para o céu, mas aqui está falando de um outro arrebatamento, para que vocês não sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amados, diante dessa carta, o final da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, eu quero orar com você. Eu não estou vendo aí o teu nome, você que entrou hoje comigo, eu não consegui fazer a live lá por dentro, eu não consegui fazer porque lá eu vejo o nome, mas a voz está falhando muito e eu não consegui fazer. Aqui eu estou com você, deixe-me ver aqui quantas pessoas estão aqui para eu poder fazer a leitura com outro celular, para eu poder então orar junto com você nesse dia, tá? Minha querida Thelma, Jaqueline, pastora Jaqueline, Deus abençoe. Também meu querido amigo Maurício de Santos Jimenez, Deus abençoe também. Nossa missionária Genilda, Deus abençoe também a Genilda. Minha pastora, minha princesa Luciane Mesquita, Deus abençoe. Marco Antônio Araújo e mais outras pessoas que estão aqui nesta live. Eu quero louvar a Deus pela vida de você. Eu vou orar por todos. Eu vou então estar orando por cada um dos meus queridos e amados irmãos. Coloque o seu nome aí agora no comentário para que eu possa ver. Eu estou com outro celular aqui, mas eu não consigo distinguir o nome de todas as pessoas que estão conosco na live. Mas eu mando um beijo para todos e eu vou orar agora por cada família, tá bom? Vamos então à oração. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra,
Pai, eu quero te louvar por essa carta, Pai querido, a qual, Pai amado, Senhor, teu filho Pedro, teu filho Pedro, Pai amado, Senhor, meu Pai, nos notificou daquilo que haverá de acontecer e está próximo de acontecer. E eu quero te pedir, Pai amado, Pai santo, que tu venhas abençoar, meu Pai, cada família, que tu venhas, Pai, curar os enfermos, que tu venha tomar as nossas autoridades em tuas mãos, o nosso presidente. Ajuda ele, Pai, que tem usado um versículo da tua palavra, Pai, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que esta palavra, Pai, dita pelo nosso presidente, alcance cada ministro, alcance, Pai querido, os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, que alcance, Pai querido, Senhor, o Congresso, o Senado, Pai amado, na pessoa de cada senador e cada senadora, que alcance a Câmara dos Deputados federais e estaduais, cada deputado e deputada, os governadores de cada estado, os prefeitos e prefeituras, meu Pai. Tome em tuas mãos, meu Senhor da glória, o Supremo Tribunal. Eu coloco, Pai, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Corpo, Pai amado, Senhor, de Fuzileiros Naval. Tome em tuas mãos as forças auxiliares, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, Senhor meu Pai. Toma a Guarda Municipal, toma, Pai, os nossos médicos, Pai, enfermeiros, atendentes, todos os funcionários, meu Pai, da saúde, cada hospital, cada clínica, Pai querido, Senhor, tu alcança, guarda eles, meu Pai, dessa enfermidade. Pai, eu creio, como creio em todos os meus irmãos, meu Pai, de que este coronavírus, meu Pai, de que essa enfermidade não vai trazer esta mortandade, meu Pai amado, para a nossa nação. Nós, Pai, clamamos a Ti, suplicamos a Ti, que esse coronavírus, pelo mesmo caminho que ele veio, ele possa voltar, meu Pai querido, Senhor da glória, e que os nossos idosos, os nossos velhos, meu Pai, ó Deus amado, sejam livres, sejam guardados, que as nossas grávidas, os frutos de cada ventre, Tu venhas guardar também, Senhor. Pai, tome em tuas mãos os nossos jovens, adolescentes, cada família, meu Pai, guarda o teu povo nesse tempo, livra-nos, Pai amado, também, nesse tempo, Pai, em que não há trabalho, que as indústrias, as empresas estão fechadas, Pai. Faça, Pai querido Senhor, com que essa curva que tanto tem sido falada, que há de aumentar, diminua, meu Pai, e que as indústrias, Pai, possam voltar ao normal, que as igrejas possam reabrir as suas portas, meu Pai querido, para que entre, Pai, os santos, meu Pai, para que entre também os pecadores, meu Pai, se convertam a Ti. Abençoe, te peço, Pai querido, o Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida, Pai, amadas igrejas, Pai, ó Deus, a igreja aqui, meu Pai, no Rio, ali, meu Pai amado, também, ó Deus querido Senhor, meu Pai, a base missionária em Guaçuí, Pai, toma os nossos pastores ali, pastora Ângela, pastor Rosemar, a membresia, toma os nossos pastores, meu Pai, pastor Jorge de Sabarreto, a sua casa, a sua família, pastor Ângelo Barreto, a sua casa, a sua família, pastora Jaqueline, toda a sua casa, a missionária Genilda, da saúde a tua ungida, toma a sua casa, a missionária Tânia Cristina, Pai, toda a sua parentela, toma, Pai, a diaconisa Luci, visita, meu Pai, toda a sua família, a diaconisa Edna, Pai, toda a sua família, meu Pai amado, tome em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, a diaconisa Delma Fonseca, toda a sua casa, visita, meu Pai amado, a diaconisa Eunice, toda a sua parentela, meu Pai, toma a obreira Kelly, toda a sua família, toma o Gilson, o diácono Gilson, Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor, nesta noite, a vida, meu Pai, da Jussara, toda a sua parentela, a vida, meu Pai querido, do diácono Arlindo, a sua casa, meu Pai amado, a tua serva Rosângela, Pai, visita nesta hora, Senhor, eu entrego em tuas mãos, meu Pai querido, todos os membros, meu
Pai. Eu entrego os congregados, eu entrego, Pai, os nossos vizinhos, tua serva Selma, meu Pai, cura a tua serva, faça o teu milagre, visita a sua família, a sua casa. Eu entrego em tuas mãos, Pai, cada vizinho, cada morador, aqui em Rocha Miranda, Colégio Coelho Neto, Fazenda Botafogo, Acari. Toma em tuas mãos a Baixada Fluminense, toma o estado do Rio de Janeiro, cada bairro, cada comunidade, toma os demais estados, meu Pai, da Confederação. Meu Deus, ajuda o teu povo, socorra-nos, Pai. Toma os motoristas de ônibus, os cobradores, os passageiros, os BRTs, VRTs, os trens, os metrôs, as rodovias, meu Pai, as ferrovias. Guarda, Pai amado querido, cada motorista, guarda cada condutor, meu Pai. Livra-nos de todo e qualquer mal. Abençoa, te peço, Pai, essa noite. Dá-nos uma noite de sono tranquila, que as notícias, meu Pai, a qual o teu servo tem esperado, notícias boas, meu Pai, repreenda toda a retaliação do inferno, repreenda, meu Pai, toda a pestandade, toda a mortandade que assola o meio-dia, repreenda, meu Pai querido Senhor, os assaltos, sequestros, bala perdida, os acidentes, meu Pai. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, converta o coração daqueles que estão ainda endurecidos, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Abençoa, Pai, eu te peço cada um daqueles que estão conosco pela internet. Abençoa a tua serva Vera Dantas, ao Gilson, toda a sua parentela. Abençoa a Odete, meu Pai, visita ela, toda a sua parentela, visita ali, meu Pai amado Senhor, ó Pai amada Lindinha, Pai amado, toma o Derico, toma em tuas mãos o Vitor, a Paloma, toma a Bia, toma a Laurinha, toma lá em Cambuci, meu Pai amado, Cecília, o Zeca, toda a parentela, visita também, eu te peço, Pai, a Elaine, meu Pai amado, lá, Senhor, meu Pai amado, naquela cidade, com toda a sua parentela, o Heitor. Toma a nossa Elaine também aqui, meu Pai, ó Deus amado, ó Deus membro da nossa igreja, abençoa ela, toda a sua casa, visita, meu Pai querido, Senhor, eu te peço, a vida da Ruth, toma em tuas mãos o Jonas, toma a Ramone Kelly, toma o Pedro Henrique, toma o Alexandre, visita ali, meu Pai, o teu povo em Cambuci, abençoa a obra que nós fazemos naquele lugar, abençoa, meu Pai querido, Senhor, os pontos de pregação, meu Pai amado, e que teu nome seja glorificado, sustenta o teu povo de pé, vença tudo quanto nós não temos podido vencer. Opera o teu milagre, Pai, é o que eu oro, colocando em tuas mãos, Pai, também a saúde da Kelly. Toca na garganta, toca, meu Pai, na saúde da tua filha Kelly, Pai, abençoando, livrando de todo mal. Abençoa o teu povo, é o que eu oro, agradecido a ti por tudo, Pai Santo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, estamos chegando a mais um final dessa live. Permitindo Deus, amanhã às 19 horas nós estaremos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus, mais uma ministração da Palavra de Deus e orando também por cada um de vocês. Eu sou o pastor Alberto Brasil e esta é a Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283. É a rua do edifício Nelson Mandela, próxima à Escola Municipal Itália e a 40 DP. Nós estamos fazendo, por enquanto, nosso culto online. Nós estamos, então, aqui pela live, orando junto com vocês. Mas orando a Deus para que, a partir da próxima semana, nós já possamos estar fazendo o nosso culto presencial. Tendo assim, então, nós temos quarta-feira, consagração de 9 às 11h30 da manhã, na direção da princesa Luciane Brasil, equipe, pastora Jaqueline Velasco, nossa irmã Penha, missionária Genilda, e uma grande equipe que tem nos ajudado aqui nas consagrações, toda quarta, de 9 às 11h30 da manhã, por enquanto ainda com as portas fechadas, mas em breve já abrindo para o povo. E quinta-feira,
Nós temos o nosso culto de ensino da palavra de Deus e oração pela família, das 19 às 20h30, na direção do nosso querido pastor Jorge de Sá Barreto, um grande homem de Deus. Então, toda quinta-feira, voltando os cultos presenciais, nosso pastor Jorge estará aqui. E domingo, a nossa EBD, quando tem um culto presencial, a nossa EBD acontece às 17 horas e das 18 às 20 horas em ponto, o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Vocês são nossos convidados. Mas ainda não voltando, se nesse domingo ainda estivermos nessa quarentena, então a EBD às 18 horas e das 19 às 20, então o nosso culto, que tem tido aí a direção do pastor Alberto, pastora Luciane, pastora Jaqueline, e trazemos ainda mais uma ou duas pessoas para nos ajudar aqui no louvor, ajudar na oração. Tá bom assim? Então tá certo. Deus abençoe a cada um de vocês. Querendo compartilhar essa live com mais alguém, fique à vontade, passe para as pessoas que precisam saber o que há de acontecer. O que está escrito não vai ser mudado, não tem homem algum, não tem anjo algum, não tem autoridade nenhuma que possa mudar o que está escrito, o que foi lido, o que foi ensinado. Tudo isto vai acontecer da forma a qual o apóstolo Pedro relatou pelo Espírito Santo para a igreja, e hoje eu trouxe mais uma vez para mim e para você, tá bom? Então, querendo compartilhar este vídeo, faça isso e que Deus abençoe a vocês. Vamos à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Uma salva de palmas. Deus abençoe a cada um de vocês, uma noite abençoada. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos juntinhos a partir das 19 horas aqui pela live. E estejam orando também. A Rádio Continental AM está para voltar ao seu funcionamento. Estive lá hoje também, mexendo, ajudando. Então estejam orando para que nós possamos voltar aí a fazer a programação e esta rádio venha alcançar multidões como sempre alcançou, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Beijo para todos e fique com Deus.